Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui no nosso primeiro Diálogos do ano de 2025. Esse ano vai ser bastante especial porque em vários dos nossos diálogos nós vamos falar a respeito de capítulos do livro que nós que somos pessoas colaboradoras dentro desse livro, mas a gente não se basta em si, a gente convida outras pessoas para ampliar esses diálogos. E hoje nós vamos começar falando sobre a inteligência emocional para grupos minorizados. Como que isso impacta? Esse é o capítulo da Irina, daqui a pouco ela vai falar um pouco mais, mas a gente também está aqui com a Ângela, que também é coautora do livro. É importante a gente dizer que o livro vai ser lançado dia 27 de março, a princípio essa data, pode ser que ainda mude, mas a gente já tem aí uma previsão de data do lançamento do livro, que chama Diversidade, Inclusão e Suas Dimensões. Então, nós estaremos em breve aí compartilhando as nossas vivências a respeito dos nossos capítulos, né? Eu também sou coautora, a Thalita também é coautora, então a gente vai ter ao longo desse ano vários encontros. Mas para completar essa nossa bancada aqui, super especial, nós também temos o Bruno, que também fala muito a respeito desse tema, e a gente vai ter ele aqui também como um grande colaborador desse painel. Só para lembrar que o Diálogos ele é um evento gratuito online. A gente já foi reconhecido duas vezes pelo selo de Direitos Humanos e Diversidades da Prefeitura de São Paulo por esse programa. E a gente transmite ele, depois fica a gravação, onde vocês podem acessar também e compartilhar com a sua rede, para que mais pessoas possam falar a respeito disso. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Eu vou fechar o áudio de vocês para que a gente possa manter aqui sempre a pessoa que está falando, conversando, mas vocês fiquem à vontade para poder participar. Estou feliz de ver algumas carinhas conhecidas por aqui. Muito obrigada pela presença de todos. E para não ter mais delongas, eu vou pedir para que cada um de vocês se apresentem aqui dos nossos painelistas. Depois a gente vai continuar um pouco o bate-papo com a Ângela, porque ela tem uma questão de horário, vai precisar sair um pouquinho antes, mas a gente continua com Irene e Bruno na sequência. Mas para começar, eu vou pedir para o Bruno começar se apresentando e depois eu vou chamando cada um de vocês. Ótimo, muito bom. Primeiro, um prazer estar aqui com pessoas tão credenciadas e especiais também para falar sobre um tema que rodeia o meu dia a dia e que também me atravessa de várias formas. Então, começo dessa forma, me sinto aqui muito grato por estar com vocês. Eu trabalho com diversidade e inclusão, mas especialmente inteligência emocional, com saúde mental também, e é um tema que certamente desperta muito interesse em muitas pessoas e que também é relevante para qualquer tipo de pessoa. Como que eu comecei nessa área? Não foi uma carreira linear. As coisas foram acontecendo para mim até eu chegar ali num lugar de estar dentro de empresas, atuando dentro de áreas de desenvolvimento humano, de capital humano. E aí eu fui me especializar em pós em neurociências, pós em recursos humanos, pós em gestão de negócios e mais do que isso. Eu fui viver na prática as experiências, as vivências, participei de muitos retiros onde eu pude olhar para a inteligência emocional de uma forma muito mais vivencial do que simplesmente teórica. E na prática também vivi episódios aí que foram muito desafiadores, como por exemplo a homofobia dentro de uma grande empresa, e que se tiver a oportunidade eu conto um pouco mais. E certamente essas experiências foram tristes, mas também moldaram muito do que eu sou hoje e do que nós vamos falar aqui. Então, prazer. Estamos juntos nessa jornada aqui. Bora lá. Obrigada, Bruno. Seja muito bem-vindo aqui a esse grupo. Irina, por favor, se apresente e conte um pouquinho também do livro. Bom, boa tarde para todas as pessoas. É muito bom realmente ver rostinhos familiares aqui conosco. Eu sou Irina, eu tenho 32 anos, sou uma mulher branca, com cabelo com mechas loiras. Eu estou vestindo uma camiseta branca, no meu fundo está desfocado, né? Tenho 1,75 de altura. Eu gosto de falar altura porque não é algo que as pessoas geralmente se atentam nas audiodescrições, mas é algo que muda bastante a nossa percepção de uma pessoa, né? Quando a gente encontra com alguém, a altura dessa pessoa.
Sou uma mulher trans, então falar de inteligência emocional para mim é muito íntimo também. Primeiro, porque quando eu olho para trás, não é algo que eu sempre tive, né? Não desenvolvida. Eu costumo brincar até que inteligência emocional é algo que todos temos, a gente só não sabe como usar, e ela fica num lugarzinho que parece até esquecido, muitas vezes, e a gente vai acabando aprendendo na marra do dia a dia, mas tem formas mais práticas, mais úteis, mais simples da gente desenvolver essa competência. Principalmente com os estudos que veio aí depois, que eu posso comentar um pouco depois sobre isso também. Sou coautora do livro Diversidade e Inclusão e Suas Dimensões. O volume 2 eu falo sobre vieses inconscientes, o impacto das microagressões e como que a gente pode olhar para esses vieses, mitigá-los, né, no nosso dia a dia, principalmente dentro de empresas e organizações. E nesse volume 3 que será lançado em março deste ano, está perto, está muito perto esse lançamento. Já deixo até o convite para todo mundo aqui de estar lá no lançamento desse terceiro livro. Eu estou falando sobre inteligência emocional, diversidade e inclusão, com um olhar muito atento para a inclusão de grupos minorizados e como que a inteligência emocional ela pode ser uma ferramenta prática, né? Não meramente teórica, mas prática do dia a dia para fortalecer essas pessoas que já são de grupos minorizados. É claro que eu estou falando com um foco especial em pessoas trans, mas os desafios de grupos minorizados, eles são compartilhados entre todos os grupos minorizados. Então, tanto pessoas negras, pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, enfim, todos os grupos que são minorizados, que são muitas vezes subrepresentados dentro do trabalho das organizações, né, ainda que não necessariamente sejam minorias, né, podem se valer dessas dicas e ferramentas que eu estou trazendo nesse meu capítulo. Então, é um prazer estar dividindo aqui esse painel com a Ângela, que tem o seu saber, com o Bruno, que é maravilhoso também, com a própria Gi, que está aqui conosco, e ter também a acessibilidade aqui, né, a Comunica Acessibilidade fazendo interpretação de Libras, que eu acho que é super importante, porque se a gente quer transformar o mundo e falar de inteligência emocional, a gente precisa também falar da acessibilidade, a gente precisa também falar de ferramentas que a gente possa ver na prática sendo utilizadas para ampliar, né, o acesso de todas as pessoas. Inteligência emocional também é sobre isso. Então, falei um pouquinho de mim, né? Sou gestora pública de formação lá pela FATEC de São Paulo. Antes de trabalhar com diversidade e inclusão na S Consultoria, onde eu estou nos últimos 3 anos, trabalhava na Prefeitura de São Paulo com treinamento e desenvolvimento de agentes públicos e da população também. E na população, meu foco eram grupos que estão minorizados e estão em situação de vulnerabilidade social na cidade de São Paulo. E esse trabalho foi o que me fez me apaixonar por diversidade e inclusão e adentrar nesse tema de cabeça, porque nós podemos, todos nós, todas as pessoas podem ser agentes de transformação para que a inclusão de fato aconteça e não seja simplesmente um discurso bonito e político, mas que seja realmente algo visível, né? Pragmático. Então, é um prazer estar aqui. Atualmente eu sou graduando em psicologia, vi que tem algumas colegas aqui da facul no painel também. E é muito bom a gente ter esse espaço para diálogo. Obrigada, Irina. Aproveitando para fazer a minha audiodescrição também, eu sou uma mulher branca, eu tenho 1,58 m, né? Só para poder contar, já que a Irina contou o dela, eu conto o meu também. Eu tenho cabelos castanhos na altura do queixo, de um lado, porque do outro ele é raspado. Estou vestindo um vestido vinho com um colar preto com indígena, com um tema indígena, preto e vermelho, e brincos vermelhos. Então, agora que eu fiz essa audiodescrição, eu vou passar para a Ângela. Quando eu voltar para o Bruno faz a dele também. E também aproveito para agradecer imensamente aqui os nossos parceiros da Comunique Acessibilidade, que está com a gente desde o começo. Então, é uma parceria aí já de 3 anos que a gente é muito grata de estar juntos. E aí, Ângela, queria que você se apresentasse e já na sequência contasse um pouquinho sobre o que é inteligência coletiva, para a gente Uhum. poder começar essa conversa. Tá bom. Bom, vou começar aqui. Vocês estão me ouvindo bem?
Ótimo. Então, eu sou uma mulher cis, branca, sem deficiência, tenho cabelos castanhos longos e estou vestindo uma blusa xadrez, meio marrom, um fundo com livros e alguns quadros. E e vou falar a altura também, né? Porque a Irina falou que é. Então, eu vou falar a altura, tem 1,70. Se eu não estou alongada, 1,69, 1,68. A velhice vai deixando a gente, né, menorzinho, então tem que continuar os alongamentos aí. Tem uma origem muito humilde e certamente não fosse a educação que eu tive dos meus pais, e todos os privilégios em conseguir fazer uma faculdade, em fazer um mestrado, em fazer um doutorado, eu não teria dado um salto que me colocasse em uma situação financeira confortável e não precária como era quando eu era na minha infância, né? E aí você perguntou, né, Gisele, sobre inteligência coletiva, né? E inteligência coletiva, muitas vezes as pessoas acham que é a união da inteligência das pessoas e que quanto maior o QI das pessoas nesse grupo, melhor, porque, né, você soma o QI de todo mundo e dá mistura ali no liquidificador e sai uma torta de QIs mais altos. Não, inteligência coletiva não é isso. É baseado na percepção de sistema, interessa muito mais a relação entre as partes do que a soma entre elas. Então, a gente não está falando aqui, se a gente estiver falando, por exemplo, do nosso sistema aqui, do nosso corpo humano, né? Você tem o coração, você tem o fígado, você tem o pulmão. Então, é claro que é importante cada um desses órgãos funcionar bem, mas se você não tem uma relação boa entre eles, você não tem um sistema que funciona bem. E é assim num grupo, qualquer grupamento humano, e aqui eu estou falando de alguém desde a linha de frente de uma empresa até eu estou falando de um comitê de diretores ou um conselho de administração. Qualquer um desses grupamentos humanos depende da interação dessas pessoas. E nós somos muito bons para avaliar a inteligência individual. E o que foi, né, criado para analisar a inteligência individual foi o QI, né, que é o coeficiente de inteligência, mas é o QI que é uma inteligência analítica, não é uma inteligência global e holística, né? Então, alguns pesquisadores, já mais da área aí da Irina de psicologia, já há mais de 40 anos, estudam e definem que nós temos pelo menos 9 tipos de inteligência, né? Então, não é só analítica, são diversos tipos, sinestésica, espacial e diversos outros. Mas, infelizmente, as nossas empresas continuam apenas, as empresas e as escolas, né, continuam apenas a valorizar o tipo de inteligência analítica e não uma inteligência integral. E muito menos uma inteligência emocional, né, que aí a Irina vai falar mais para frente. E o que as pesquisas mais recentes nos contam sobre inteligência coletiva e o que a gente vê na prática na interação entre grupos é que a inteligência de um grupo depende muito mais das relações entre as pessoas do que da inteligência individual de cada um. E o MIT é pioneiro nessas pesquisas, né? O MIT é o Massachusetts Institute of Technology, em Massachusetts, em Cambridge, e eles fazem diversas pesquisas com grupos pequenos, grupos grandes, etc. E o que eles verificaram ao longo de bastante tempo foi que, basicamente, nós temos três elementos que são basilares para a inteligência coletiva de um grupo. O primeiro elemento é você ter uma divisão equitativa de tempo, uma divisão equânime de tempo. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa diretoria, num comitê de gestão, num comitê de conselho, se você tem nesse comitê de trabalho, se você tem uma ou duas pessoas que falam bastante tempo e o restante só escuta ou tem pequenas intervenções, por definição, esse já é um grupo com baixa inteligência coletiva, porque
Um grupo com alta inteligência coletiva parte do pressuposto, da premissa que haja uma divisão equitativa de tempo. E nessa divisão equitativa de tempo é importante ressaltar que as pessoas são vistas com igual valor de contribuição. Então, não é porque a Irina, que é a chefe, está falando e aí todo mundo fica quieto e aí só dá um pitaco aqui, outro ali, mas ninguém, né? Então, as pessoas precisam estar em um ambiente que realmente sintam que podem se expor, expor as suas ideias. Por quê? Porque como é que eu vou falar de inteligência coletiva se eu não falar de segurança psicológica para eu expor, né? Tanto as minhas dúvidas, caso eu não tenha entendido alguma coisa, as minhas ideias, as minhas críticas, e a minha percepção em geral. Então, enquanto muita gente ainda acha que diversidade é sobre porcentagem de X, Y, Z, né, nas empresas, é muito mais a integração dessas diversidades e a segurança psicológica das pessoas poderem falar dentro das suas diversidades, dentro da sua experiência. Porque eu posso ter, sei lá, 50% de mulheres, né, dentro de um grupo, mas se essas mulheres se sentirem coagidas, se essas mulheres se sentirem desrespeitadas, se essas mulheres não se sentirem escutadas, elas não vão falar. Então, não é apenas sobre a inserção, né? É muito mais do que isso. Além da divisão equânime de tempo, tem um outro elemento que é muito importante, que é o nível de sensibilidade social. Então, quanto mais o grupo, as pessoas de um grupo têm uma sensibilidade social alta, melhor é o trabalho desse grupo. Sabe quando a gente está já num grupo de trabalho em que você conhece as pessoas e só de olhar vocês já se comunicam? Você não precisa nem falar, né? É muito isso. Só do olhar, ou só de uma mensagem de WhatsApp, nas entrelinhas, ou até a falta de comunicação. Por quê? Porque o silêncio também é uma forma de comunicar algo, né? Então, a gente não achar que é só no ato, né, de falar a gente está realmente comunicando. Não, a gente está comunicando o tempo todo e comunicando também com os nossos corpos, né? Se nós chegarmos retraídos e baixos e assim, né? A gente vai passar uma ideia para quem está nos vendo. Se nós chegarmos com os ombros para trás, se nós chegarmos com o queixo alto, se nós chegarmos, né? A gente passa através da nossa expressão corporal o que nós estamos sentindo. Até porque a nossa comunicação não verbal tem milhares de anos, né? E a nossa comunicação verbal, pouquíssimos anos comparado com a nossa existência. Então, a gente tem muito mais desenvolvida essa leitura das entrelinhas do que a nossa comunicação oral. Essa leitura, essa sensibilidade para ler o outro é muito importante, porque que você vai conseguir prestar atenção, por exemplo, que a Gisele, de repente a energia dela tá mais baixa porque ela estava no evento e aí agora ela precisa se recompor e aí depois ela vai, né, voltar mais energizada, ou de repente o Bruno tá um pouco elétrico e precisa fazer umas inspirações para estar, né, no melhor dele. Então, o que depende o nível de sensibilidade social, além de eu ler o outro, é importante que eu me leia. Quer dizer, eu olhar para a minha essência, para entender como é que eu estou agora, como é que eu estou hoje, porque no mesmo dia nós podemos variar, né? E como é que eu posso ajudar o outro? Porque se eu não estou bem, eu não consigo olhar o outro, eu não consigo enxergar o outro, eu não consigo escutar o outro. Então, muito provavelmente, é claro que eu não vou ter sensibilidade social para interagir com esses outros em um grupo, né? Então, a gente sempre precisa olhar para a nossa essência, olhar o quanto nós estamos íntegros nos nossos valores, na nossa energia, na nossa... enfim, tudo que a gente precisa para viver bem, né? E o último elemento que caracteriza grupos mais inteligentes é a porcentagem de mulheres no grupo. Então, e isso foi muito interessante, porque os pesquisadores não esperavam, né,
ver essa variação, mas eles perceberam que quanto mais mulheres no grupo, maior o nível de inteligência coletiva desse grupo. E é interessante notar que, por exemplo, o Google fez um projeto que se chama Projeto Aristóteles há vários anos atrás, e também fez uma análise assim muito longa de muitos grupos, muitas pessoas participando desses grupos, e o que eles verificaram lá é também que a questão da segurança psicológica, né, era a base para esses grupos, para essas pessoas poderem se expor. Por quê? Porque você se expor, você falar, você discordar, ou você perguntar algo, porque você não sabe se você entendeu direito e tal, é um risco, né? Interpessoal, é arriscado. Poxa, será que vão me achar burra se eu perguntar? Poxa, será que vão achar que, né, eu não entendi, ou que eu não me preparei bem? Ou o que que vão achar do meu comentário? Será que vão achar que é muito fora da caixa? E quando nós temos esses julgamentos internos e grupos minorizados têm mais ainda esses julgamentos internos, por quê? E depois são chamados de síndrome do impostor, da impostora, né? Como se fosse algo, um problema nosso, né? Por que que muitas vezes nós temos isso? Porque na sociedade inteira a mensagem que vem é: você não pertence a este mundo que está aqui fora. Você não pertence a esses cargos, você não pertence a esses locais de decisão. E quando você está nesse local, muitas vezes vem essa, né, essa vozinha e fala lá dentro com você, será? Acho que não é para falar, né? Será? Acho que... Então, precisa desse trabalho interno de autoconhecimento mesmo, e de autoconhecimento e das lideranças desses grupos, de proporcionar um ambiente em que as pessoas vejam que é bom falar, dialogar. Eu não preciso concordar. O importante é a gente continuar com um diálogo. E o diálogo pressupõe essa, essa equiparação de valores, porque o que eu falo é tão importante quanto o que a Irina fala. Não tem um que é mais importante do que o outro, porque são percepções e são processos cognitivos diferentes. Então, acho que isso é muito, muito importante. E um último recado que gostaria de deixar, que assim, muitas vezes as pessoas podem ficar com receio, né? Bom, eu vou falar, mas nesse grupo, poxa, tá o meu chefe ou minha chefe que decide o meu salário, que decide quanto que eu ganho, que decide se eu sou demitido ou não, né? Que decide se eu vou ser promovido ou não. E aqui é uma dica, claro, para as lideranças de qualquer nível de grupos, que essas lideranças possam proporcionar um ambiente de segurança, falando e deixando claro também com exemplos, né? Não é só falar, é muito mais aplicar, né? Praticar, de que o bem maior que você pode contribuir é de trazer o seu eu completo, o seu ser completo, integral, íntegro e integral ali, para aquela mesa de discussão, né? Para aquela mesa de deliberação. Porque só assim nós vamos poder aproveitar da melhor forma a inteligência coletiva de cada um e a perspectiva única de cada um, singular, né? Então, mostrar que é apenas assim que você vai estar sendo leal a esse grupo. É se você contestar, se você colocar suas dúvidas, se você mostrar sua vulnerabilidade, se você mostrar que você discorda do seu chefe ou da sua chefe. É assim que você vai mostrar que você está sendo leal à sua empresa, à sua organização, ao seu chefe. Então, deixar muito claro isso para as pessoas irem perdendo esse medo de se expor, né? E claro, se as pessoas se expuserem e alguém levar uma, né, algo, uma reverberada aí, negativa, aí acabou. Então, se as pessoas se pronunciarem, se forem contrárias às ideias da gestora líder ou do gestor líder, essas ideias devem ser levadas em consideração, devem ser escutadas, porque senão vai tudo por água abaixo, né? Então, as pessoas vão ver que é só discurso, não tem nada de prática. E diversidade é prática, não tem nada de Uhum. discurso, né? A gente já viu que não tem. Sim, E legal. então é isso, pessoal. Excelente.
Obrigada por trazer esses pontos, Ângela, porque normalmente a gente não fala muito de inteligência coletiva, né? A gente acaba, mas você trouxe várias conexões entre o que é inteligência coletiva com a segurança psicológica e a diversidade como um todo. E aí quero Ah, e aproveitar esse Gisele, desculpa te interromper. Inteligência coletiva tem um conceito próprio, tá? Então, é a capacidade de grupos resolverem problemas complexos e acharem soluções para esses problemas complexos. Eu acho que isso é importante, não é ver se um grupo é mais inteligente, tem mais QI, não. É essa capacidade de interagir para solucionar problemas complexos. E a nossa sociedade hoje precisa de muitas soluções para problemas complexos, então a gente precisa urgentemente começar a usar nossa inteligência coletiva. Tá? Uhum, com certeza. E aproveitando esse gancho, né, do que é, como que a gente se reúne num grupo para resolver problemas complexos, ter segurança psicológica, e a diversidade, eu queria chamar a Irina para falar um pouquinho sobre como que é essa inteligência emocional para poder chegar nesse lugar que às vezes nem é tão seguro assim, né? Qual foi sua experiência? Contar um pouquinho para a gente da tua perspectiva. Obrigada, Gi. Gente, em primeiro lugar, se vocês ouvirem algum barulho de ruído, é o chuvão que está caindo por aqui. Ahn, Antes de eu falar o que a Gi perguntou diretamente, eu acho que é importante a gente lembrar que 7 em cada 10 das pessoas que são diagnosticadas com depressão são mulheres. E esse é um dado muito relevante do nosso cenário brasileiro, onde as mulheres têm o dobro de chances de desenvolver ansiedade ou depressão a mais do que os homens. Então, quando a gente olha para a necessidade da inteligência emocional como uma ferramenta mesmo, é, ela está muito arraigada nas nossas necessidades como população, como povo, como demanda. Às vezes as pessoas falam assim, coisas que eu vejo, né, nas redes, nas notícias, etc. Mas às vezes a gente vê comentários assim, de que, ah, meu relacionamento amoroso não está bem, sei lá, ficou frio. Será que ficou frio ou será que você está esgotada? Será que ficou frio ou será que a sua demanda de trabalho é tão grande e não só trabalho remunerado, mas o trabalho com a casa, o trabalho com os filhos, o trabalho com uma série de coisas que você tem para fazer? Será que isso não está te esgotando emocionalmente, fazendo com que você fique esgotada de fato, sobrecarregada, fazendo com que você fique totalmente exaurida a ponto de não conseguir dedicar a sua energia, o seu melhor nos outros aspectos da sua vida? Essa é uma pergunta importante, porque quando a gente olha, né, para a inteligência emocional, ela é uma ferramenta, ela é muito boa, ela é muito é, útil, mas não é tão simples assim para a gente adentrar a utilizar a inteligência emocional, porque a gente vive esgotado e cansado do dia a dia. E aí, muitas vezes, as pessoas pensam que inteligência emocional é aquela meditação que você vai fazer em algum lugar ali, que você vai sentar e fazer um Om. E não é assim que funciona, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, que o Goleman definiu lá no estudo dele, nas pesquisas que ele fez, principalmente no campo da ciência psicológica, estamos falando de autoconsciência, estamos falando de autogestão, estamos falando de empatia como ferramenta. E aí, quando a gente fala de empatia como ferramenta, não é só aquela coisa que as pessoas costumam dizer de, deixa eu me colocar no lugar do outro. Isso aí ninguém deveria nem repetir, que a gente não se coloca no lugar de ninguém. Não tem como, é impossível, né? E por que que é impossível? Eu teria que nascer como aquela pessoa, viver, crescer, ser educada como ela foi, para que eu estivesse no lugar dela. Isso não vai acontecer. Mesmo que, sei lá, a gente pudesse trocar os espíritos ali de corpos e eu assumir aquela pessoa, eu não ia ter a vivência histórica dela. Então, eu não iria estar no lugar dela de fato, eu só iria ter trocado a minha perspectiva. Isso não é empatia. Então, empatia é realmente, né, como ferramenta, é eu conseguir compreender a emoção que a outra pessoa está sentindo, o que vai facilitar a nossa conexão interpessoal. E essa facilidade de interconexão, ela só existe quando eu consigo me conectar comigo, dentro de mim, em alguma emoção que é similar à daquela pessoa.
Isso exige um trabalho que não é meramente, deixa eu sentar aqui do seu lado e chorar com você. Eu só vou chorar com a outra pessoa se eu também estiver sentindo alguma coisa. E aí eu preciso buscar em mim. Então, quando a gente fala, né, dos pilares da inteligência emocional, como a autoconsciência, a autogestão, a empatia, quando a gente fala das habilidades sociais, quando a gente fala de motivação, a gente está falando de utilizar a inteligência emocional como uma ferramenta que pode ser utilizada, por exemplo, por lideranças em empresas. Inclusive, o Daniel Goleman, ele fala lá nas pesquisas dele que 85% do sucesso de lideranças eficazes é saber ter uma boa administração do seu quociente de inteligência emocional. Então, uma inteligência emocional bem desenvolvida, ela ajuda a gente. Só que aí a gente pode pensar, né, na pergunta que você trouxe sendo parte de um grupo minorizado, né? Eu como uma pessoa trans, mas isso vai servir para qualquer pessoa. Como que eu utilizo? Será que é fácil? Será que é difícil? Será que eu posso utilizar de fato? Em que momento? E aí eu vou trazer um exemplo da minha vida, que eu acho que é mais fácil para a gente poder desenvolver essa empatia aqui ao vivo. A primeira coisa é quando eu olho para trás, um dos casos que eu posso trazer aqui como exemplo é quando tentaram me jogar no trilho do metrô aqui em São Paulo, e tentaram me matar me jogando na frente do metrô. Graças a Deus não aconteceu, senão eu não estaria aqui falando com vocês. Mas só para entender o contexto, foi lá no começo da minha transição. É um período da nossa vida que a gente não parece nem de um gênero nem de outro, a gente parece um ser mutante andando pela cidade e as pessoas muitas vezes não conseguem compreender, elas partem das suas próprias histórias, das suas próprias criações, e uma pessoa com todo o seu ódio veio e tentou me empurrar, mas eu consegui de último momento ter um reflexo, né, uma visão periférica e me segurei na barra de apoio. Os pés foram para fora, mas o braço ficou e eu consegui me segurar e pessoas vieram ali tentar ajudar e tal, e ver o que estava acontecendo. Aí vem segurança, vem aquela história acontecendo. Mas isso na hora, né, eu podia ter feito uma série de coisas. Podia ter surtado, podia ter. Eu só, primeiro, garanti que eu sairia da frente da linha para o metrô que estava vindo não me pegar. Depois que eu estava bem ali na plataforma, as pessoas estavam ali muito consternadas em volta e tal. Eu só falei, gente, eu preciso de espaço, eu preciso respirar. Agradeço, né, a preocupação de todos aqui, mas eu preciso respirar. E aí todo mundo deu uma afastada assim, o segurança veio e tinham segurado a pessoa e tal, e falou: vamos todo mundo para a sala da. Falei: olha, vocês viram o que aconteceu, tem câmera muito provavelmente, eu tenho compromisso, eu tenho que ir embora agora. E eu tinha mesmo, eu estava atrasada. Falei: eu tenho compromisso, eu não posso ir para lugar nenhum. Ah, mas formaliza, não sei. Eu falei: eu não preciso formalizar, já está formalizado. Já aconteceu, já está formalizado. Tem câmeras, tem testemunhas, tem todo mundo, inclusive o segurança é uma testemunha. Então eu falei: eu não preciso ir em lugar nenhum. Eu já sou vítima, eu vou me colocar de novo nesse lugar. E aí eu agradeci e tal, saí, entrei no metrô e uma pessoa entrou no metrô comigo e falou assim, estava indo na mesma direção, ela falou assim: nossa, moça, mas você está muito calma, você está muito fria, você não está sentindo nada? Eu falei: olha, eu estou sentindo muitas coisas. Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo indignação, eu estou decepcionada com a postura da humanidade que chegou nesse ponto, que não consegue respeitar um outro ser humano, né? Eu estou sentindo um monte de coisa. Mas eu preciso manter a minha consciência tranquila de que isso não é comigo e não é de mim. Ainda que eu seja uma pessoa com quem aconteceu isso nesse momento, não é sobre mim isso. Isso é sobre a outra pessoa. Aí ela falou: nossa, você é uma pessoa muito fria, né? Muito calculista. Falei: não, eu não me sinto fria e calculista. Eu me sinto uma pessoa que tem prioridades. E a minha prioridade nesse momento é o meu compromisso, que eu tô atrasada. Por isso que eu tô indo. E aí, depois de um tempo, né, em terapia, conversando sobre isso, a psicóloga falou para mim pela primeira vez, que eu não tinha ouvido até então o termo, ela falou: isso é inteligência emocional. Eu falei: nossa, isso é inteligência emocional? Eu nem sabia que isso existia. Achei que era mito, achei que era brincadeira das pessoas.
Achei que era coisa de coach para vender palestra. Ela falou: não, isso é inteligência emocional, leia sobre, porque você pode desenvolvê-la para o melhor. Então, assim, é fácil? Não é fácil. Não é fácil por quê? Não que a inteligência emocional não seja fácil. Ela, como ferramenta, é fácil da gente ir trabalhar autoconhecimento, trabalhar autogestão. Só que na hora que acontece a desgraça na sua vida, que vem o ser lá das profundezas do inferno te atormentar, talvez não seja tão fácil você usar todo esse conceito se você não tiver praticado. Então, a gente precisa trabalhar a prática da inteligência emocional para que, quando aconteçam certas situações, a gente tenha como utilizar essa prática. E essa prática eu vou desenvolver no micro, gente, nas minhas relações em casa, nas minhas relações com as pessoas que eu amo, nas minhas relações na faculdade ou no trabalho, com os meus colegas. É do micro ao macro. Então, desenvolver isso é como andar de bicicleta. Eu preciso dar uma montada na minha bicicleta, eu preciso tomar uns tombos, eu preciso falhar, eu preciso pegar feedback das pessoas, falar, olha, eu reagi bem nessa conversa, você pode me dar um feedback? Como que eu fui? Nessa conversa difícil, eu reagi bem, a minha expressão facial, ela entregou que eu fiquei pistola aqui com. Eu preciso pegar essas informações para que eu consiga utilizar isso para o meu melhor. E aí, é claro, né? No livro eu vou falar bastante sobre isso, vou falar sobre gerenciamento de emoções, mas só para finalizar. Eu acho que é importante a gente entender que nem todo mundo vai ter facilidade natural, orgânica de desenvolver habilidades sociais, né? Por exemplo, pessoas autistas vão ter uma dificuldade de desenvolver habilidades sociais pela própria questão neurológica da pessoa. E aí eu preciso ter essa compreensão, o que não quer dizer que essa pessoa não tenha inteligência emocional e que ela não possa ser desenvolvida. Ela vai ter outra forma de desenvolver, mas ela tem e ela pode desenvolver. Então, é uma ferramenta que serve para todo mundo e que vai além, que eu quero frisar para finalizar. Não é só sobre meditar. Por exemplo, para eu deixar aqui um exercício para você fazer hoje, que parece bem besta, eu pelo menos achava bem besta, mas ele é muito bom e é muito usado em terapia. É você responder uma pergunta com papel e lápis ou papel e caneta. Você vai pegar o papel todo dia e vai escrever lá o que eu estou sentindo agora. Aí você vai olhar para essa pergunta e você vai olhar para dentro de você e ver como você está se sentindo. E você vai anotar raiva, feliz, confusa, ansiosa. Vai marcando os horários que isso acontece, se é antes ou depois de uma discussão, se é antes ou depois de algo que você tem para fazer, de um trabalho, de alguma viagem, alguma coisa. Vai marcando, porque isso vai te aumentar a autoconsciência e isso já é desenvolvimento de inteligência emocional. E isso é um passo fundamental para a gente conseguir utilizar ela no nosso dia a dia. Obrigada, Irina. Eu já conhecia essa história da Irina, mas toda vez que ela conta, eu fico chocada no mesmo nível. Eu sinto muito que isso tenha acontecido com você e que bom que hoje você pode ter mais segurança para não passar por esse tipo de situação. Tá menos exposta, pelo menos, né? Bruno, vou aproveitar agora, pedir para você fazer sua audiodescrição antes de responder. Mas também queria que você falasse um pouco qual que é a tua perspectiva da inteligência emocional, como que isso conversa com diversidade. E já aproveitando mais uma pergunta junto, muitas vezes pessoas de grupos minorizados são alvos de preconceitos. Às vezes, como a Irina passou, né, num extremo, mas às vezes é algo mais sutil, uma piada, alguma coisa do tipo, um comentário. E aí, como que a gente usa também da nossa inteligência emocional para não gerar um conflito extra, além daquele que já está ali? Então, Boa. passando a bola para você. Muito bem. Se eu esquecer da pergunta, depois você me ajuda, porque às vezes rola aqui uma leve desconexão depois que eu começo a falar. Mas fazendo aqui a minha descrição, sou um homem cis, homossexual, tenho 1,70 m, eu sou branco, estou bronzeado neste momento porque estive 17 dias na Bahia, estou aqui com a barba cerrada, castanha escura, preto, cabelo também com um topetezinho, usando aqui um microfone, e um fone de ouvido e uma pedra pirita aqui no peito e uma camiseta branca.
É, bom, eu queria, antes de responder sua pergunta, trazer aqui, eu acho que se liga muito ao o que a gente vai falar. Eu criei um baralho que se chama Afetivamente. Dá para ver aí, ó. E ele tem 100 reflexões para você viver e liderar com mais inteligência emocional e espiritual. E aí eu falei, vou tirar uma cartinha para esse grupo aqui, para esse momento. E aí veio essa reflexão aqui, ó. O corpo é reflexo das emoções. Angústia no peito, dor nas costas, na cabeça, resfriados, dificuldade para dormir. O que o seu corpo quer que você escute? Então foi forte para mim quando veio isso daqui, porque ligou muito com esse tema, né, de diversidade, de inclusão, de inteligência emocional. É, e eu posso te dizer que para grupos minorizados, assim como faço parte, apesar de vários privilégios que tive ao longo da minha vida, inteligência emocional é algo que deveria vir da barriga da mãe, vamos dizer assim, porque desde sempre eu vou contar a minha história, eu venho sofrendo com o preconceito. Então, certamente lá na barriga da minha mãe, eu já como bebê ouvia as ditas piadas, mas eram frases preconceituosas que falavam sobre ser um homem gay. E eu cresci a minha infância inteira ouvindo piadinhas do tipo mariquinha, bichinha e coisas do tipo eh, que destroem a gente na infância. E desde sempre eu precisei lidar com tudo isso sem contar para ninguém. Porque, diferente de algumas pessoas, eu não tinha suporte dentro de casa. O que eu tinha era vergonha de falar sobre isso. Eu tinha duas irmãs que estudavam na mesma escola e eu tentava ao máximo não ter interação com as pessoas que cometiam essas agressões comigo, próximo das minhas irmãs, para que eu não sentisse mais vergonha. Então, eu também não sei o que se passava ali, se eu não queria ajuda ou se o que vinha na minha cabeça, mas desde cedo eu passei por isso. Eu estudei numa escola de freiras, então você pode imaginar ali uma escola religiosa, como era essa situação. E eu precisei aprender muito cedo a como lidar com essas emoções. Então, eu sinto que pessoas que fazem parte de grupos minorizados e subrepresentados, são pessoas que precisam muito rápido aprender a lidar com as emoções. É, só que a gente aprende na porrada, na maioria das vezes. Não vem ninguém te ensinar, te acolher, porque eu nunca fui acolhido da forma que talvez eu esperasse naquele momento. Então, o que me vinha era vergonha, né? Então eu sinto que hoje, quando a gente fala de diversidade, inclusão e inteligência emocional, são dois temas que estão muito próximos, porque primeiro, se eu não tenho inteligência emocional, eu não sei lidar com o que vem até mim. Porque, como a Irina disse, vai vir alguém, vai te agredir de N formas, pode ser até fisicamente como aconteceu, e aí, o que que você faz com isso, né? Talvez se você não cuida dessa situação, você não é, se acolhe ou não busca acolhimento também fora, muitas coisas podem se refletir no seu próprio corpo, como diz a frase aqui, né? Pessoas que têm doenças, às vezes ali ligadas muito às emoções, inclusive tem aí muitas vertentes da medicina que já falam sobre isso também, né? De doenças que estão muito ligadas ao emocional. Até a própria história da medicina chinesa que traz muito disso, né? Então, eu acho que duas coisas que andam muito juntas. Mais do que isso também, como a Irina trouxe, né? Pessoas neurodivergentes ali, eu preciso também ter inteligência emocional para saber da questão e saber como lidar com aquela situação, se talvez a pessoa me disser uma frase ou aparentar frieza comigo em determinada situação. Se eu não tiver inteligência emocional, eu não consigo compreender essa outra pessoa, não é? Ou mesmo numa situação em que eu estou dentro de uma empresa e vem aquela benção daquela pessoa e solta aquele comentário que te gera um gatilho. Se eu não tiver inteligência emocional, o que eu vou fazer? Eu vou devolver na mesma moeda. Eu vou, talvez, cometer uma outra agressão, né? E isso tem muito a ver com como a gente aprendeu a lidar com as agressões que sofremos ao longo da vida. Tem pessoas que aprendem a lidar com a dor causando dor. Tem outras que aprendem a lidar com a dor
se fechando, sentindo sozinho, sentindo sozinho ou sozinha, né? É, até aí, estamos juntos, turma? E tem uma coisa que me veio aqui também, que tem muito a ver com os modelos mentais que a gente vem sendo criado, né? Sabe, alguém já deve ter ouvido aquela história do, ó, quando você era criança, a pessoa dizia assim, não leva desaforo para casa, hein? Né? Não vai apanhar na escola. Isso Ou engole o tudo, choro, né? ou engole o choro, o menino não chora e outros afins, né? Isso vai moldando quem nós como nós nos comportamos, mas não quem nós somos. O nosso cérebro ele vai generalizando tudo. Então a gente chega numa idade adulta, opa, aqui é bateu, levou. Você fala uma coisa, eu falo outra coisa. Eu já te devolvo na mesma moeda. Então são pontos aí que eu acho que são importantes e a inteligência emocional e a diversidade, elas casam muito, né? E quando você tem inteligência emocional também, fica muito mais fácil para você começar a aprender a reconhecer os seus próprios vieses inconscientes. Porque sem inteligência emocional, você não consegue ter autorreflexão. Porque o seu problema, você vai enxergar que o problema está sempre fora. Então eu nunca vou olhar para dentro. Então, tudo bem, o problema é o mundo, não sou eu, as pessoas, é o presidente novo, tudo bem, eu sei, tem a parte de fora, mas se eu não tiver inteligência emocional, também não consigo fazer essa autorreflexão, sabe? Além do que, eu não vou conseguir criar ambientes onde outras pessoas possam se sentir seguras e afins. E eu vejo muitas pessoas também que refletem esses comportamentos de forma muito agressiva, muito agressivas, né? E faz parte, é um processo. Qual era a outra pergunta? Você respondeu todas. Ah, já respondi? Então pronto. Então Obrigada. ótimo, é no flow. Vieram insights muito interessantes da fala de vocês dois, o quanto que a inteligência emocional para pessoas de grupos vulnerabilizados, ela vai ser uma ferramenta que vai ajudar você a alavancar, a se manter no eixo e a conseguir progredir. Mas, por outro lado, eu também percebo que pessoas de grupos vulnerabilizados muitas vezes sofrem muitas violências e muitas agressões. E a gente exige que essa pessoa já esteja com a inteligência emocional, só que ela está vivendo tantas outras coisas que talvez aquilo ainda não foi requerido, ou ela ainda não conseguiu ultrapassar isso. Então, é comum também a gente ver a pessoa que agride quando a outra reage, ela fala, nossa, mas você está descompensado. E ainda joga a responsabilidade na pessoa que foi violentada e não, na pessoa que violou, né? Que violentou aquela situação. Então, eu acho que também, quando a gente trabalha e desenvolve, ajuda as pessoas dos grupos minorizados a ter mais inteligência emocional, a gente está ajudando elas a ter uma vida melhor, a ter mais tranquilidade para poder seguir em frente. E aí, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, do que vocês acham dessa percepção. Vou começar com você, Bruno. Vamos lá, vamos ver o que vem aqui, né? Bom, é, de fato, assim, eu acho que foi algo que eu até comecei trazendo, né? Que eu vejo muito é, é, colocar o agressor no lugar da vítima, vamos dizer assim, né? É um pouco disso, né, que acontece. Eu senti isso na minha vida. Agora aqui, refletindo e ouvindo a chuva, inclusive, que está fortíssima aqui agora também, me veio uma situação de quando eu sofri um episódio de homofobia dentro de uma grande empresa. Inclusive, eu falei sobre isso no LinkedIn hoje. Fazia muito tempo que eu não falava sobre esse tema, mas eu saí de uma grande empresa para entrar numa outra com um cargo bom, cargo de gestão, tudo mil maravilhas. Tinha toda a autonomia, formaram equipe para mim, uma coisa linda. Empresa dos sonhos. Desde novo eu queria trabalhar nessa empresa, porque ela saía naquelas revistas de processos de trainee, sabe? Então era o sonho. Fui trabalhar nessa empresa e lá eu sofri esses episódios de homofobia que, engraçado, eu não percebia porque eu estava tão acostumada a sofrer aqueles tipos de agressões que eu achava que era só mais uma brincadeirinha, só mais uma piadinha. E outras questões que eram muito veladas.
como, por exemplo, passar trabalhos que eram da minha área por uma consultoria pagando muito caro, cancelar reuniões em cima da hora, fazer falas que eram agressivas e eu não perceber, entre outros aspectos, até culminar numa demissão, num dia depois de ter sido elogiado pela própria pessoa para para VP de RH, dizendo que meu trabalho estava sendo incrível, que a gente estava entregando tudo que estava sendo esperado, e no dia seguinte aconteceu isso. Enfim, eu descobri depois ali várias situações que aconteceram, e quando eu decidi fazer a denúncia, eu já tinha saído dessa empresa, o que passou na minha cabeça, primeira coisa foi medo. Nossa, vão falar que eu sou vítima, que eu estou me vitimizando e coisas afins. E eu me lembro de ter escrito 6 páginas de tudo o que aconteceu. E olha que loucura. O medo que me causou, eu mandei para uma pessoa, para uma amiga que era advogada, para ela ler antes de eu mandar a denúncia para a empresa. Porque a minha primeira impressão seria, certeza que vão dizer que o Bruno está inventando, que então eles vão pegar esse testemunho e vão me processar. E eu fiz isso. Enfim, coisas rolaram, essas pessoas foram desligadas da empresa, e eu nunca processei a empresa. Porém, pasmem, eu recebi um convite da empresa para testemunhar no caso em que as pessoas que foram desligadas estavam processando a empresa. Conseguiram compreender? Me ligaram e pediram, Bruno, você pode ser testemunha no caso? Eu falei, peraí, vocês estão me pedindo para testemunhar num caso a favor de vocês, por conta deles terem sido demitidos, eles processaram, então assim, um absurdo, né, o que aconteceu. E eu não processei a empresa porque eu, quando conversei com algumas pessoas, as pessoas pularam fora muitas vezes. Disseram, mas você vai fazer isso, vai estragar sua carreira. Ai, mas como é que você vai provar? Então, tá sempre pro lado de quem tá, o desafio tá sempre no lado de quem tá sendo a vítima, né? E eu me coloquei nesse lugar. Então, isso foi extremamente doloroso, assim. É, e não faz muitos anos isso, tá, gente? Isso deve ter acontecido, isso aconteceu em 2015, faz 10 anos, tá? 10 anos. É, mas mesmo tendo muita inteligência emocional ali, o que eu fiz foi simplesmente seguir minha vida, certo? Então eu segui minha vida, eu fui fazer minha terapia, enquanto estava sofrendo esses episódios de homofobia, o meu corpo sentiu muito, porque eu tinha insônia, eu tinha refluxo, sangramentos espontâneos, várias questões no corpo, só que eu não conseguia, na mente, entender o que estava acontecendo. Mas meu corpo estava mostrando o que estava acontecendo. Então, eu percebo que nós estamos sempre sendo colocados como papel de agressores sendo vítimas, né? Qual era outro ponto, Gi, que você queria que eu trouxesse nessa questão? Ficou algo aberto? Não, era para poder falar um pouco sobre essa percepção. Eu acho que você trouxe uma riqueza. Sim, O exemplo que você trouxe, ele é muito emblemático, né? Porque é como a gente coloca diretamente a pessoa que sofreu violência no lugar de como se fosse o agressor, e o agressor como vítima, como se os papéis se exato. invertem. E isso é tão surreal porque isso vai impactando a nossa saúde mental, né? Como Vai. você disse, isso impacta diretamente no corpo. A inteligência emocional, ela acaba sendo um recurso para que a gente possa lidar melhor com essas questões. Acho que se a Sim, gente for pensar, o mundo ideal seria que a gente não tivesse mais machismo, homofobia, transfobia, racismo, capacitismo, tudo capacitismo. mais. Enquanto o mundo não chega nesse lugar, a gente precisa se fortalecer para lidar com essas questões. Então, eu sempre falo, quando a gente vai para as organizações, o quanto que a gente tem que trabalhar nas duas frentes. Uma é fazer com que as pessoas que hoje cometem violências não cometam mais, mas enquanto isso não vai resolver de forma plena, fortalecer as pessoas que são alvo da violência para que elas consigam lidar melhor com isso. Porque assim a gente consegue fazer algo que vai ser mais sustentável ao longo do tempo. Porque às vezes a gente fala só para o grupo minorizado, olha, você precisa ter mais inteligência emocional. Eu penso assim, eu estou apanhando e você está falando para mim que o problema sou eu. Não, não é. A gente está querendo te dar suporte para que você possa É, lidar com as coisas até que as coisas mudem. Que a gente está sim, trabalhando um outro paralelo para que as coisas mudem até lá. E aí queria sim. te ouvir também um pouco a respeito disso, Irina. Eu vi que tem uma pergunta aqui da Stephanie, a gente já vai abrir. Quem tiver outras perguntas, gente, pode colocar aqui no chat que daqui a pouco eu vou começar a abrir as perguntas também.
É bem interessante isso que você trouxe, Gi, e que o Bruno também comentou, que às vezes parece isso mesmo, né? Parece que olha, você já está apanhando, mas tem a inteligência emocional, que isso aí vai resolver os seus problemas. Não é assim que a banda toca, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a gente precisa primeiro entender que oferecer desenvolvimento de inteligência emocional para qualquer pessoa, especialmente quando a gente olha para pessoas minorizadas ou para pessoas que têm a tendência na nossa sociedade atual de serem vítimas de certas situações, não é para resolver o problema dela com aquela situação. Pelo contrário, é para isso mesmo que você disse, para acolher e para ajudar essa pessoa a se desenvolver, para que ela saiba como responder, né? O que eu costumo dizer é que a gente não tem como controlar ações das outras pessoas, mas a gente tem como controlar as nossas ações e as nossas reações às ações das outras pessoas. Então, esse é um ponto muito importante, porque, por exemplo, se a gente olha para dentro de uma empresa, dentro de uma organização, o que inteligência emocional pode ajudar uma equipe dentro de uma empresa? Se a gente olha para a liderança ela vai poder inspirar mais confiança nessa equipe, a liderança ela vai poder construir equipes que são mais coesas, que têm maior harmonia entre si. Se a gente olha, por outro lado, para a equipe, né, para as pessoas colaboradoras em geral, elas vão lidar melhor com os estresses do trabalho, porque o estresse no trabalho vai acontecer. E ele precisa acontecer, né? Às vezes a gente tem a ideia de que estresse é uma coisa ruim, e na verdade não é, né? Eu costumo até dizer, gente, estresse ele precisa acontecer, senão a gente não acorda de manhã. É isso. A gente só acorda porque o corpo está estressado. E que bom. Então, vai acontecer também dentro de uma empresa, dentro das equipes. Somos humanos, humanos trocando informações o tempo todo. Então, em algum momento vai ter. Porém, com a inteligência emocional desenvolvida na equipe, ela consegue lidar melhor com esse estresse natural, consegue reduzir a sensação de esgotamento emocional, consegue aumentar aquela sensação de satisfação com o trabalho, encontrar ali o propósito do porquê está fazendo aquilo, que inclusive muitas pessoas não sentem esse propósito no Brasil, né? De, poxa, por que que eu faço o meu trabalho? Por que que eu estou aqui, né, fazendo esse trabalho? Qual é o meu propósito em estar aqui? É só pagar boleto? Porque se for só pagar boleto, eu não vou ter felicidade com esse trabalho. E esse é um ponto que atinge muitas pessoas, que vai impactar lá no pertencimento da pessoa. Quando a gente olha para grupo minorizado que você perguntou e essa questão que você trouxe, inteligência emocional ela vai ajudar a resolver todas essas questões de maneira que seja construtiva para as pessoas, para todas elas, e isso acaba beneficiando a organização, a empresa, porque aumenta a rentabilidade, aumenta a produtividade, aumenta, né, o engajamento das pessoas com o trabalho, que faz com que os números e moedas e financeiro tenham um aumento também. Então, não é questão de simplesmente que a gente vê essa tendência aí, antidiversidade acontecendo de fora do Brasil para cá, não é que diversidade é a agenda da esquerda ou agenda política, ou seja lá o que for. Não. É que diversidade, inclusão, quando a gente fala sobre esses temas, é agenda humana, são direitos humanos, são coisas básicas que todo mundo deveria ter acesso para que a gente pudesse trabalhar bem. Então, por exemplo, quando eu fui dentro de uma empresa que eu trabalhei, na própria prefeitura, inclusive, e fui vítima de uma situação na minha primeira semana de trabalho, que o meu supervisor, meu coordenador, ele simplesmente me deixou uma semana inteira sem trabalhar, minha primeira semana inteira, sem trabalho nenhum. E toda vez que eu falava, "Ué, mas eu não vou ter um treinamento, eu não vou fazer alguma coisa, senta ali e aguarda. Sim, já vamos falar, aguarda, aguarda. Aguardei segunda, terça, quarta. Imagina você ir todos os dias trabalhar, ficar das 8 às 5 da tarde e nada acontecer. Aí um belo dia eu estava muito irritada, eu falei, meu, eu vim aqui fazer nada. Sexta-feira, hoje é sexta-feira, eu não fiz nada a semana inteira. Nada. Falei, eu não tenho nada que eu possa fazer.
Aí ele pegou uma folha assim, de qualquer jeito, na mesa dele, me entregou e falou: Toma, vai lá e tira a cópia para mim, já que você quer fazer alguma coisa. E aí, naquele momento, foi um momento que eu não tive inteligência emocional. Bom, não com ele, mas o que que eu fiz, né? Baixou o santo da indignação em mim. E aí eu catei aquela folha, falei, pois agora a casa vai cair. E aí eu fui andando diretamente na sala do secretário, eu entrei, tinha duas salas para entrar na sala do secretário da secretaria, porque, né, você tem só com horário marcado e tal, é uma figura pública, né? E eu taquei o dane-se, eu entrei na sala e as secretárias, você tem horário? Não, falei, dane-se. Entrei, abri a porta dele, eu falei assim, a gente vai conversar agora ou então eu vou embora desse lugar. E aí ele assustou, ele falou, oi, tudo bem? Falei, não, não estou bem. Falei, que palhaçada é essa? Que hoje é sexta-feira, à tarde, eu não fiz nada a semana inteira. E aí eu despejei para ele o que estava acontecendo. Aí ele falou, nossa, eu não estou sabendo disso. Ele falou, vamos conversar sobre isso. Aí ele sentou, ele me acolheu, ele falou, como você está se sentindo? Falei, tô muito puta. Falei, eu tô pegando fogo, eu tô pra ir lá e dar na cara daquela pessoa, porque eu falei, eu sou o quê? Eu tô me sentindo um troféu aqui. Ah, contrataram uma trans, fizeram toda uma propaganda que tem uma trans na secretaria. Falei, eu não faço nada, então eu sou um enfeite. Falei, eu tenho competência. Falei, eu tenho competência, eu falo idiomas, mais de 3 idiomas, eu já morei fora. Aí eu citei o meu currículo inteiro para ele. Falei, eu não tô aqui à toa, eu não tô aqui como decoração, eu quero trabalhar, eu vim para trabalhar. Aí ele falou, tudo bem. Depois que ele me acolheu, me proporcionou esse espaço, aí minha energia baixou. Aí ele chamou o meu coordenador e falou assim: agora eu vou conversar com ele, você pode sair e não se preocupe com nada. Você é muito bem-vinda aqui, o seu trabalho é muito valorizado e eu quero ver você trabalhando. Aí eu saí, na semana seguinte eu estava em outro departamento, atuando na mesma posição que o meu coordenador anterior e fazendo a coordenação dos treinamentos no cargo o qual eu fiquei a prefeitura período inteiro que eu trabalhei lá. E foi muito bom, né? Foi muito bom, não a questão de que isso precisou acontecer, mas de eu ver que era necessário eu ter aquele momento de ruptura e de não aguentar e de querer sair dando na cara das pessoas, para entender que eu posso reagir melhor a certas situações. E entender também como aquela pessoa que era o secretário, que é uma pessoa maravilhosa, inclusive, mas como que ele proporcionou essa inteligência emocional para mim no momento que eu não tinha. E é essa a diferença que faz dentro de uma organização. É você conseguir extrair o melhor das pessoas, mesmo quando aconteceu o caos, mesmo quando já deu merda. Como que eu resgato essa merda e desfaço isso e faço com que seja melhor para todas as pessoas se sentirem bem e fazer o trabalho delas da melhor forma possível? Então, respondendo a sua pergunta aí, trazendo um pouquinho mais de exemplo de que, de fato, né, não é questão de defender, eu não preciso advogar pela inteligência emocional. Quem quiser correr atrás, quem não quiser, fica sem. É isso. Você tem essa ferramenta aí na tua cabeça, no teu corpo, é química, é física, é neurofisiológica. Você pode usar se você quiser, se você não quiser, você não use, mas vai fazer bem se você desenvolver. Isso que eu tenho para falar. Obrigada, Irina. Também já conheço essa história da Irina, mas é sempre muito desconfortável, né? Ver o quanto que as pessoas, por meio dos seus preconceitos, ou enfim, de uma falta de habilidade total, pode gerar uma dor tão grande no outro, né? O assédio moral, que foi o que a Irina passou, de ficar uma semana sem ter nenhuma atividade, ele vai minando todos os nossos, as nossas capacidades. A gente começa a duvidar se a gente tem competência mesmo para estar ali ou não. E aí começa a gerar uma série de danos. E aí que legal que você traz, porque a gente também tem aqui qual é o papel da liderança, né? O quanto que eu preciso, como líder, acolher a pessoa, compreender e ajudar ela a reposicionar. Isso é muito importante quando a gente fala de lideranças inclusivas, porque pessoas vêm com dores, e aqui a gente vai, lógico, dar uma luz para grupos que são minorizados, mas qualquer pessoa de qualquer grupo pode vir com as suas dores do mundo para dentro da organização.
E às vezes uma reação extrema, ela só é a ponta de um iceberg de uma questão. Se você tem a habilidade de acolher essa pessoa, entender e ajudar ela a seguir em frente, muda completamente o rumo da vida dela ali. Porque naquele momento poderia ter, se o secretário não tivesse esse acolhimento, poderia ter rompido e acabasse a história, tinha acabado a história da Irina naquele contexto, mas ele conseguiu reconduzir e isso ajudou com que ela passou um bom tempo lá até vir para cá, aqui para S. Vou pegar aqui a pergunta da Stephanie. A Stephanie colocou o seguinte: sou uma pessoa com deficiência, e pela minha experiência, além de autoconhecimento, ter certo equilíbrio emocional é fundamental. Caso contrário, você fica muito vulnerável e a inclusão não está estável o suficiente na nossa sociedade. E aí é interessante o que você traz, né? Abrindo um pouquinho aqui do que você está trazendo. Nós estamos vivendo um momento de muitos retrocessos em relação à pauta de diversidade e inclusão no mundo. Não é um assunto. Aqui no Brasil, a gente acabou de ter várias empresas reforçando o seu compromisso com diversidade, então a gente teve anúncios da Natura, da CIA, do Itaú, empresas relevantes no nosso mercado. Óbvio que a gente não pode ignorar o efeito do que tem acontecido nos Estados Unidos, principalmente porque muitas empresas são globais e têm subsidiárias aqui no Brasil. E isso tem um impacto direto. Então, realmente, a inclusão ela não é dada na nossa sociedade como um fato. A gente não conseguiu ainda estabelecer isso como o nosso dia a dia, a nossa postura enquanto seres humanos. Por isso que eu vejo que, uma vez que a gente ainda não tem a inclusão como fato, a inteligência emocional ela vai ser fundamental para que você se preserve, né? Pelo menos essa foi a minha leitura do que você colocou aqui, Stephanie. Se for algo diferente do que você gostaria de entender, por favor, nos avise aqui que a gente apoia você. Irina e Bruno, fiquem à vontade para me complementar, se vocês têm algum ponto além do que eu trouxe a respeito da fala da Stephanie. Enquanto isso, vou aproveitar e trazer também a pergunta da Júlia. A Júlia traz o seguinte: como podemos auxiliar uma pessoa que está no estado da Irina, como ela passou, né? Qual o caminho e as técnicas que podem usar para guiar a pessoa para que ela possa se acalmar? E aí eu queria ver quem de vocês dois quer comentar. Bom, posso começar comentando e a Irina me ajuda, já que temos uma psicóloga em sala, não é mesmo? E, bom, o que eu entendi é uma pessoa numa situação ali desafiadora, de crise, e o que eu faço, não é? Uma coisa assim que eu sempre recomendo é que, veja, duas coisas na verdade. A primeira é que empatia, como a Irina colocou, não é se colocar no lugar do outro, e nem buscar histórias suas para se aproximar da história que aquela pessoa está vivendo. Né? Ai, nossa, eu já passei por uma coisa parecida. Então, esse não é o momento para você trazer isso. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu gosto de trazer é que acolher, muitas vezes, é simplesmente só estar perto e perguntar o que a pessoa talvez precise naquele momento, como a Irina trouxe no momento. Eu preciso de espaço, gente. E nós, muitas vezes, tentando acertar, erramos. Erramos por falar demais, erramos por querer trazer histórias pessoais, erramos por eh, querer, às vezes, demonstrar um afeto através de um abraço, quando na verdade o que aquela pessoa precisa é do distanciamento físico. Então, eu sempre recomendo, em situações como essa, perguntar: você gostaria que eu ficasse aqui do seu lado? Posso ficar aqui do seu lado? Como você se sente se eu ficar aqui? O que você precisa? Como eu posso te apoiar? Ou de repente simplesmente dizer eu estou aqui, no que você precisar, você pode contar comigo. Enfim, são algumas possibilidades, né? Mas eu acho que é fundamental a pergunta para o outro, sabia? Eu vejo muito falha da pessoa querer direcionar o que fazer naquela situação, sendo que o principal personagem
é que tem que trazer ali o que está precisando naquele momento, qual é a necessidade. Então, eu iria nesse caminho, de acolhimento, não necessariamente é falar alguma coisa. Acolhimento não necessariamente é abraçar. Acolhimento é entender qual é a necessidade da outra pessoa naquele momento e ver se você pode, dentro do seu repertório, atender ou não aquilo. Irina, como você complementa isso? É uma coisa bem legal, né? O Bruno já trouxe a resposta básica de acolhimento, mas uma coisa bem legal é você ajudar nesse momento, fazer aquilo que o secretário fez comigo. Ajude a outra pessoa a ter a inteligência emocional que ela não está tendo e que você pode ser a inteligência emocional externa para ela naquele momento. E como que eu faço isso, né? Como que eu me torno a inteligência emocional da outra pessoa? Começa a ajudar ela a ver o que ela quer. Porque uma das ferramentas, dos pontos da inteligência emocional é o autogerenciamento, a autogestão, é o autoconhecimento. Então, ajude a outra pessoa a ver o que ela quer. Porque se ela começar a entender o que ela quer naquele momento, ela já está trabalhando a autogestão. E isso vai fazer com que a inteligência emocional dela comece a atuar e a acalmar e controlar uma situação que saiu do controle. Então, se a pessoa está muito nervosa, como eu fiquei lá, se ela está gritando, se ela está nervosa, pergunta o que ela quer, fala, o que que você quer agora? Você quer chorar? Você quer gritar? Inclusive, o secretário fez isso comigo. Ele falou, o que você quer? O que você quer fazer? Você quer gritar? Falei, quero. Ele falou, grita. E eu lá dentro da prefeitura, falei, vou gritar aqui dentro da sua sala. Tipo, né? Começou a bater aquele meu negócio de, pera, eu vou gritar aqui, o que que as pessoas vão pensar? E aí, e olha como funciona. A inteligência emocional começa a fazer você ver que você está reagindo de uma forma que é desproporcional. Mas se a pessoa não conseguir ter esse raciocínio e ela gritar, por exemplo, tá tudo bem, porque ela vai gritar e com esse pico de adrenalina que ela vai ter gritando, o cérebro vai começar a se organizar e vai baixar e o raciocínio vai começar a agir. E aí ela vai começar a pensar, por que que eu precisei gritar? Talvez logo na sequência ela comece a chorar. E isso é a mesma coisa que a gente vê em criança pequena. Quem aqui tem filho sabe, né? Criança pequena, quando ela não sabe lidar com a emoção do que ela está sentindo, o que que ela faz? Às vezes ela tenta bater, né, em alguma coisa, às vezes ela se bate, às vezes ela grita, e logo depois que ela grita, que passou essa energia toda, ela chora porque está começando a baixar, né? A controlar. Acolher, às vezes, né? É deixar a outra pessoa gritar. Acolher, às vezes, não é falar, não chora. Deixa a pessoa chorar, deixa a pessoa extravasar, porque é a única forma que ela está tendo de lidar com aquela emoção. Se ela pudesse lidar de outra forma e falar, olha, estou me sentindo muito angustiada com isso, ela falaria. Se ela não consegue falar, é por isso que ela está chorando, é por isso que ela está gritando, é por isso que ela está de outra forma. Então, complementando o que o Bruno trouxe, permita que a outra pessoa extravase em determinados momentos. Nem que você dê um travesseiro para ela, uma almofada e fale, ó, grita aqui. Deixa ela gritar, deixa ela jogar essa energia toda para fora que ela está guardando, para ela não explodir depois, para ela não virar uma panela de pressão emocional, que é o que acontece, né? É o que leva muitas vezes a pessoa ao burnout. É isso, a pessoa virou uma panela de pressão emocional. Precisamos também ter momentos de extravasar, isso é muito importante. Bem lembrado. Obrigada, Irina. Obrigada, Bruno. Muito legal o que vocês trazem, porque isso traz ferramentas práticas de como que a gente lida com isso. Muitas vezes a gente precisa falar para a pessoa o que você está sentindo, como você está se sentindo agora. Tem algo que eu possa para você fazer algo para você agora, nesse momento? A gente passa por uma série de situações que fazem com que a gente realmente tenha esse tipo de reação e ter alguém que possa simplesmente puxar a gente e olhar e falar, calma, eu estou aqui. E o que o Bruno trouxe é fundamental, gente, não compartilha a sua história naquele momento. Às vezes o que a pessoa está ali
quando você fala assim, eu já passei por isso, é como se você tivesse tirado a dor da pessoa, trazendo a luz para você. Tipo, olha, eu já sofri muito, viu? Sabe aquela coisa de competição de desgraça que às vezes acontece? Você fala, quebrei o braço. A pessoa, eu que quebrei as duas pernas. Fala, não, criança, eu tô falando do meu braço que tá doendo, né? Me acolhe, agora é hora de ouvir a minha história e não de competir comigo de quem é mais desgraçado na vida. Então, isso tudo é muito interessante. Queria também pegar aqui a fala do Felipe, né? Que ele falou, pegando o gancho, quando falamos sobre a inteligência emocional dos grupos, temos também pessoas com deficiência intelectual ou neurodivergências, que o processo cognitivo ele é diferente. E como são processos diferentes, muitas pessoas são percebidas como não inteligentes o suficiente. Aqui, eu acho que a gente tem, só para trazer um pouco desse ponto, Fê, a nossa falta de compreensão das capacidades das pessoas que atuam de forma diferente do que a gente. E aí entra muito as pessoas com deficiência e neurodivergentes. Meu filho é autista e ele, às vezes, a inteligência emocional dele é baixa, porque ele traz tudo para uma literalidade muito grande e as coisas, ele tem uma hipersensibilidade de tudo que acontece. Então, às vezes, aquilo que para mim seria algo super relevante, que eu passaria por aquilo sem muita atenção, para ele aquilo é muito profundo, dói demais, é muito mais do que para mim. O que eu costumo fazer com ele é: o que que você está sentindo agora? Ele fala, eu não quero conversar. Eu falei, então tá bom. Você quer ficar quieto? Sim, eu quero ficar quieto. Você quer que eu fique do seu lado enquanto você fica quieto? Ou você quer que eu te deixe sozinho agora? Esses dias ele queria jogar videogame até tarde. Eu falei para ele que ele não ia jogar. Ele ficou extremamente frustrado, ficou muito bravo comigo e falou que ia dormir. Aí eu falei para ele: Como que você está se sentindo? Ele: Eu tô bravo com você. Eu falei, você quer ficar bravo sozinho ou você quer ficar bravo comigo abraçando você? Ele, eu quero ficar bravo com você me abraçando. Eu, então tá bom. E aí eu fiquei lá com ele, abraçada com ele bravo. Lógico que o meu filho ele não é uma referência para a gente resolver todas as questões, mas eu acho que às vezes a gente subestima a capacidade das pessoas que estão à nossa frente e a gente precisa perguntar para elas como que a gente ajuda. Às vezes ela não vai saber, mas você mostrar para ela que você está ali ao lado dela, mesmo que ela esteja brava com você, inclusive, vai ajudar ela a se reorganizar, se acalmar e a gente conseguir seguir em frente. Então, eu não tenho uma resposta pronta, até porque é um assunto bem complexo, mas eu acho que a gente pode ter algumas dicas olhando para esse caminho. E para a gente ir caminhando para o fim, fiquem à vontade, Bruno e Irina, se quiserem comentar a respeito disso, eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem final a respeito sobre a questão que a gente discutiu aqui. E depois eu volto para a gente fazer os nossos fechamentos antes da gente se despedir. Irina, começa por você. Eu vou começar citando uma frase que eu gosto de usar como um lema na minha vida, é que se algo custa a nossa paz, já está custando caro demais. Isso para mim é o meu lema pessoal. E aí eu deixo como reflexão para vocês, pós esse diálogos que foi maravilhoso, é você fazer o exercício de ser sincera ou sincero com você mesmo e se perguntar o que que está custando a minha paz nesse momento. O que que está tirando a minha paz? O que que eu estou pagando paz em troco disso? Se paz fosse uma moeda, guarde ela como se fosse um tesouro, porque é algo que, em geral, as pessoas elas raramente nos dão de presente. É muito raro alguém que nos dá paz. Então, guarde bem aquela que você tem. Isso é inteligência emocional também. Tem um versículo de Salomão, de um provérbio de Salomão, que inclusive eu estava lendo sobre ele ontem, num estudo que eu estava fazendo pessoal, e ele fala sobre a qualidade dos pensamentos, né? Ele fala, cuide dos seus pensamentos, e que desses pensamentos são provenientes da vida. E é interessante porque Salomão ele foi tido como uma das pessoas mais sábias, né, da história humana, e ele fala, né,
cuidar dos pensamentos, e aí quando ele fala cuidar dos pensamentos, cuidar do coração, e que disso procede a vida vem disso, a gente vê que mesmo uma pessoa muito sábia lá de muito tempo atrás sabia que inteligência emocional é importante. E cuidar do pensamento não é só cuidar do cérebro físico, é cuidar do emocional, porque ele fala do coração também. Coração a gente sabe que não pensa, né, fisicamente. Mas o que que o coração está pensando? É a inteligência emocional. Isso não é uma coisa muito nova na humanidade, já está desde Salomão aí sendo discutida. É importante. E a gente pode usar isso para o nosso melhor. Acho que essa é a palavra final que eu tenho, deixar essa autorreflexão para todo mundo fazer, ver onde que você está direcionando a sua energia mental, a sua energia emocional, para que você de fato possa cortar aquilo que for possível e ter uma qualidade de vida melhor a nível pessoal, a nível organizacional, em todos os níveis possíveis, para que você possa fazer o seu melhor sempre, se não ontem, de hoje em diante. Muito Que bom. lindo! Uau! Bruno, É, bom, primeiro eu quero trazer um nome para a sugestão que a Irina trouxe lá no começo, que era de anotar as emoções. Esses dias eu estava num treinamento e aí a gente ganhou um papel com vários nomes de emoções, vários, e os dias. E aí a gente precisava anotar qual emoção a gente sentia mais, né? Em cada dia que passava o treinamento. E aí o pessoal falou assim, que nome que a gente vai dar para isso daqui, gente? Como vai ser o nome desse papelzinho com as emoções? E aí o pessoal criou um nome que se chama emocionário. Então virou um diário das emoções, virou um emocionário. Então eu gosto dessa sugestão que a Irina trouxe e eu deixo aqui também como esse nome, você pode usar se decidir que sim ou não, mas nós não fomos ensinados a reconhecer o que sentimos. Se eu perguntar nesse grupo quais são as emoções básicas, talvez a gente não chegue em todas. Porque nós conhecemos, eu tenho medo, eu tenho raiva, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas a gente não sabe falar o que sente, e não sabe reconhecer. E, na minha visão, uma grande forma de começar a desenvolver a inteligência emocional é se conectar mais com o seu corpo físico mesmo, porque as emoções, elas são expressas no corpo físico e são reações viscerais. Cara, vai vir a raiva, ela vai vir. O medo vai vir? Vai vir. Você não controla a emoção especificamente, concorda? Você, se for mapear, já foi mapeado, obviamente, como que é a expressão da emoção como é a expressão de raiva, como é medo. Em todas as culturas é a mesma expressão. Então, as emoções elas estão sempre pipocando e mal sabemos dizer o que estamos sentindo. Então, para mim, essa conexão com o seu corpo é importante. Quando a gente fala que meditação não é a inteligência emocional, de fato, não é. Concordo plenamente. Mas você pode, talvez, começar a se perguntar, eu acho até que a Irina falou isso, né? Como eu me sinto quando alguém me fala tal coisa? Como eu me sinto quando alguém erra meu nome, erra o pronome? Como eu me sinto quando alguém entra no elevador e não dá bom dia? Isso é importante, sabe? Essas perguntas, porque isso é a autorreflexão. Então, você começar a ter essa sensação. E, para fechar, às vezes, um exercício que eu faço, e eu faço até antes de treinamento, e perguntas que vêm, eu falo assim, principalmente quando a pergunta é muito capciosa, difícil, não sei, eu falo, olha, espera um pouco, deixa eu sentir. Eu sinto o meu corpo de verdade. Às vezes eu pareço, né? Essa pessoa é meio doida, né? Meio zen. E não, gente, aqui dentro tá uma loucura. Mas eu preciso realmente de um respirar para ver o que vem. E sempre vem algo que é relevante para aquele momento e para mim. Então eu recomendaria você respirar, como diz uma conhecida nossa, respira que é de graça, e se pergunta, o que eu estou sentindo agora? E segue. Então esse é meu convite para vocês. E vou adorar compartilhar mais quem quiser. amei a ideia. Obrigada pelas dicas, Bruno. Jô, Oi, Gi, tudo bem? Eu queria agradecer esse encontro, cara, porque ouvir vocês falarem foi muito importante para mim, porque a Irina trouxe
uma coisa que acontecia muito comigo na minha infância e que vem daí, eu acho que já aconteceu também com algumas outras pessoas, da gente ter essa tanta dificuldade de entender as nossas emoções e ter essa inteligência emocional. Porque eu lembro que quando eu era pequeno, o Bru trouxe isso também. Acontecia alguma coisa e era engraçado, tipo assim, meu irmão ia me dar uma bronca, aí ele tava me dando a bronca, aí ele falava assim pra mim, mas por que que você fez isso? Aí eu ia tentar falar com ele e falava, por que que você tá me respondendo? Menina, isso na cabeça da criança, mas dá um delay. E até hoje é assim. Tipo, isso ficou muito instaurado, porque vira um hábito. Você não consegue parar, o seu cérebro não consegue parar um segundo para ele entender qual que é a emoção que você está sentindo naquele momento e qual que é a resposta que você precisa necessariamente dar para aquela emoção. E isso impacta muito na minha vida hoje, que eu lembro, é muito doido isso. Tipo, às vezes minha noiva vai falar comigo, e aí ela, amor, eu tô te perguntando, por que que você não tá me respondendo? E eu tô tipo assim, mas é pra eu responder agora? Agora é minha vez de falar? Então é importante vocês trazerem essa questão da inteligência emocional e da gente parar para entender o sentimento que a gente está sentindo e ver o que que a gente vai fazer com aquilo, né? A questão de gritar, a questão de se calar mais um pouco, de ficar ali mais reservado e respeitar esse sentimento e ver como que eu vou lidar com ele. Então, para mim foi incrível, assim, gente, brigadão mesmo. Ah, super obrigada pelo seu depoimento, Jô. Muito bom ver que o que a gente pode proporcionar aqui ajuda vocês de fato, né? Eu queria convidar todo mundo para abrir as câmeras para a gente tirar uma foto. Eu sei que boa parte das pessoas já acabaram indo, que a gente já passou um pouquinho do horário, mas quem puder abrir a câmera para a gente poder registrar esse momento e aproveitar também para já convidar vocês de que aí a Lelinda, todas as pessoas incríveis que estão aqui. A convidar vocês para dia 14 de março, nós vamos fazer o nosso próximo diálogo. Vai ser também, é uma sexta-feira, é sempre da 1 até as 2h30. E o próximo tema é Liderança não tem gênero, mas eu tenho. Então, a gente vai falar sobre os desafios da liderança feminina. E aí, eu convido que todos vocês possam estar aqui com a gente. Todo mundo também fiquem à vontade para acessar o site da ESSA. A gente tem lá várias alternativas, posições, coisas que a gente pode oferecer para as empresas e para as pessoas. Então, qualquer coisa, conversem com a gente. E agora aqui, com as pessoas que estão com a câmera aberta, a gente vai tirar a nossa fotinha. Então, vou pedir para vocês colocarem o sorriso mais bonito de vocês no rosto. É aquele momento do close. Então, eu vou falar 3, 2, 1 e a gente tira a foto. Então, vamos lá. 3, 2, 1 e X! Peraí, muita calma. Pronto, foi. Gente, muitíssimo obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Espero vê-los na próxima edição. Até mais.